Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Pessoal, nós estamos praticamente chegando num momento muito comum dentro dos carros para o público PCD, que é aquele momento onde muitos modelos acabam ali passando por alterações, seja na questão de reajuste de preço, seja na questão de lançamentos que vão chegar para substituírem aí modelos atuais, e isso acaba afetando bastante a escolha da pessoa com deficiência na hora de comprar o seu modelo, porque essas alterações elas mexem principalmente com o carro que estava dentro de limite de teto e pode correr aí um grande risco de não estar mais, ou modelos que simplesmente já saíram do limite de teto das principais isenções, e isso também acaba tornando o carro mais caro. Você vai ter que mudar a isenção, mudar a sua escolha. Então é um momento que de fato assim a gente tem que começar a ter um pouco mais de cautela na hora de escolher o carro, tá certo? E hoje, pessoal, a gente sabe que muitos modelos que estavam dentro do limite de 120 meio que já saíram. Nós fizemos vídeos aqui no canal explicando quais foram esses carros, mas ao mesmo tempo ainda tem algumas boas opções de modelos, tá? Que para quem está pensando em comprar um carro pode olhar com um pouquinho mais de calma e não se preocupar tanto assim. Tá certo? Então olha só, galera, a gente quando fala de carros para PCD, a gente consegue separar basicamente em dois grupos diferentes: os carros de até 120 e os carros acima de 120 até 200 mil. Porque esse primeiro grupo de até 120, eles têm isenção total do IPI, parcial do ICMS e IPVA também em boa parte dos estados. Certo? Não necessariamente são os carros que têm mais desconto, mas sim são os carros que têm a menor faixa de preço, ok? Acima de 120 até 200 mil são os carros que vão ter ali isenção total do IPI, não tem ICMS e IPVA pode ser que tenha em boa parte dos estados também, ok? Porém, apesar deles não terem o ICMS, existe o bônus de fábrica, que muitas das vezes compensa o ICMS. Então eles não são negócios ruins, eles são apenas mais caros, mas consequentemente também são configurações mais equipadas, modelos de carros aí que às vezes nem tem disponível dentro do teto de 120, principalmente SUV médio, sedã médio, essas coisas, tá? Então quando a gente olha para os carros de 120, eu gosto muito de falar para o pessoal o seguinte: galera, o PCD na hora de escolher um veículo, ele não necessariamente precisa ficar restrito àquela versão PCD que foi criada só para a pessoa com deficiência. Isso costuma acontecer quando um carro ele não tem nenhuma versão dentro de 120, todos os preços passam. Aí a montadora vai lá por estratégia e cria uma versão para ficar dentro de teto. É o que aconteceu, por exemplo, com o Fastback. Ele não tinha nenhuma versão até 120. A Fiat foi lá e criou e deixou até os dias atuais ele disponível lá, que inclusive é um carro bem bacana, bem equipadinho, até 120 mil, certo? Se a gente pega, por exemplo, a própria Fiat, mas a gente olha ali para o Pulse, o Pulse ele não precisa de versão PCD. Por quê? Porque até um tempo atrás ele tinha 3 configurações automáticas diferentes, todas dentro do 120, que era a Audace Turbo, a S-Design e a Drive CVT. Quando você está diante de opções de carros que existe mais de uma versão acima do 120, na minha opinião, pode ser um dos melhores negócios para você fazer. Por quê? Porque você ainda tem a chance de comprar uma versão muito bem equipada, muito bem recheada, que é de catálogo, não foi criada exclusiva para o PCD e dentro de teto de isenção. Foi o que aconteceu com muita gente que comprou o Pulse Audace. Levou um carro de catálogo, porém dentro de limite de teto. O mesmo aconteceu com o Versa da Nissan na configuração Advance. Uma baita de uma configuração bacana, bem equipada, que esteve durante um tempo também dentro do limite de 120. E por que essas opções podem ser muito vantajosas? Porque
enquanto ela estiver dentro do teto, você consegue comprar. Mas como acontece reajuste de preço com frequência, aos poucos ela vai subindo e chega uma hora que ela passa do limite de 120. E aí você perde uma opção, você deixa uma opção para fora. E aí o que vai sobrando? As opções mais básicas, né? As opções menos equipadas, que é o que vem acontecendo hoje com muitas versões, muitas configurações de carro, tá bom? Então é legal você ver se o carro que você quer tem versão além da PCD dentro de teto, porque aí pode ser um negócio legal. Se for igual, por exemplo, esse caso do Fastback, que só tem ela mesma, você não precisa ficar preocupado tanto com essa questão de reajuste, porque é um pouco mais difícil de acontecer, justamente porque só existe aquela configuração daquele modelo que foi criada para ficar dentro do limite de teto. Se a montadora subir, ela fica sem nenhuma, né? Então não é vantajoso. Estrategicamente elas costumam deixar. Não é uma regra, não é um padrão isso acontecer, ok? Mas é muito comum a gente ver, tá certo? Hoje, se a gente olha, por exemplo, boas opções que ainda existem dentro do limite de 120 e não são versões exclusivas para PCD, existe lá ainda o 208 da Peugeot reestilizado, que tem configuração como, por exemplo, a Allure, né? Não é PCD, mas está lá, dentro de teto, normal, versão de catálogo. O Basalt, que é o lançamento, também, todas as versões dele, até a topo de linha, que é a Shine, tá lá, dentro de limite de teto do 120, né? Com as isenções ali, também, dá para fazer um negócio bem bacana. O próprio Pulse, né? Só que o Pulse ele perdeu a Audace Turbo, a S-Design a Fiat já estava tirando de catálogo, então ele tem a CVT, né? Que entre aspas é como se fosse a única ali destinada para o público PCD, porque ela realmente é a mais barata de todas. Quem queria um Pulse mais equipado acabou perdendo a chance, tá certo? Então só existe essa versão dele. No Kicks a mesma coisa, tinha o Kicks Sense, que não necessariamente era mais vantajoso, mas era mais equipado. Hoje não tem mais, já subiu de preço, só tem o Active, ok? No caso do Fastback, que só tem um, né? Ainda é um carro que a gente pode colocar como uma das melhores opções hoje, porque ele mantém a lista de equipamentos muito recheado ali, inclusive mais do que diversos concorrentes dele, com faixa de preço até maior da concorrência, né? Então isso é uma coisa legal também, o Fastback vem sendo uma boa opção. Se a gente olha, por exemplo, para um Tracker, ele segue o mesmo raciocínio do Fastback, só tem uma versão dentro de teto, né? Que é o Tracker Turbo, não tá tão descontado assim, tá? Mas é uma alternativa também que tá lá para o PCD poder comprar. Kardian, mesma coisa, tem uma versão só abaixo de limite de teto, tá? Então se a gente parar para analisar, pessoal, existe ainda opção de até 120. Tem Volkswagen Virtus automático, tá? Tem o Versa Sense, que acabaram perdendo aí o Advance, quem queria, então só sobrou o Sense mesmo, ok? Ainda tem ali Renegade, só que o Renegade, ele perdeu alguns itens de série, né? Aquela configuração 1.3 Turbo, que vinha com central multimídia, por exemplo, não tem mais. E se você compra o pacote de tecnologia, o Pack Tech, né? Que ele acrescenta alguns itens de tecnologia ali, inclusive acrescenta central multimídia e mais outras coisinhas, você acaba pagando um pouco mais caro. E isso faz o preço dele passar dos 120, né? Então, olha como vai ficando mais complicado. Por conta ali de diferença mínima de dinheiro, o carro acaba saindo do teto de isenção. Então é até bacana você perguntar lá se existe a possibilidade de faturar esses opcionais numa outra nota, para que ele não some com o preço original do carro e passe do 120 numa nota só. Será que eles conseguem fazer isso para você? Que aí pelo menos você garante a isenção num carro aqui e esse outro pacote de opcional você compra como se fosse um outro produto, né? A parte numa nota fiscal separada. Então olha algumas práticas que a gente tem que começar a adotar, né? Porque os carros vão saindo dessa faixa do 120. Vai ficando mais limitado, né? Vai ficando mais difícil. Quando a gente olha para o cenário de carros acima de 120 é um pouco mais fácil, porque aí começa a vir várias opções. Quase todos, assim, por exemplo, hatch compacto, sedã compacto, SUV compacto, até das versões topo de linha estão lá, até os 200. Né? Hoje existe Duster, T-Cross,
todas as versões do Virtus, tem o Nissan Sentra também, que é um carro mais caro, mas as versões dele ficam até 200 mil, tem Honda HR-V, Corolla, Creta, então as alternativas começam a ficar bem maiores, tá? Aqui é um pouco mais fácil de você tomar uma decisão justamente pela quantidade de escolhas e uma preocupação a menos também, porque até 200 mil, como é um preço mais alto, a gente sabe que tem muitas alternativas hoje e as alternativas que vão chegar também, porque tem lançamento de carro aí que vai fazer uma diferença muito grande no mercado. O Yaris Cross, por exemplo, é um deles. Será que vai ter versão do Yaris Cross até 120? Eu acho difícil demais. O Yaris Cross ele pode vir numa faixa de preço muito semelhante à HR-V, a Creta, assim, mais cara. Mas até 200 mil vai ter, isso sem dúvida, né? Você não vai vir com um carro aí que vai ficar posicionado abaixo do Corolla Cross, que tem versão de até 200 mil, e ter uma faixa de preço maior. Não, ele vai ficar posicionado ali até os 200. Pode ser que até a versão topo de linha não ultrapasse os 200, ok? Existe grande chance por causa do segmento do carro, tá? A Volkswagen vai fazer um novo Mini SUV que vai ficar posicionado abaixo do Nivus, é um lançamento também. O carro parece que vai vir bem moderno, bem legal, com uma boa lista de itens como a Volkswagen gosta de fazer. E a faixa de preço pode ser que fique abaixo do Nivus, então assim, é uma alternativa de carro que pode ser muito bem-vinda para o PCD, inclusive até em versão de até 120 mil, e pode ser que as mais recheadas passe desse valor. Então é um carro que dá para esperar, principalmente quem estava olhando algum modelo da Volks, quem estava indo no Nivus ali, que perdeu a configuração Sense, ó, essa alternativa aqui pode ser uma opção, tá? O Kicks vai ganhar a nova geração dele e a gente acha também um pouco difícil ter versão de até 120, porque se o atual só tem uma, imagina o novo. Vai ser ali provavelmente uma faixa de preço um pouco maior, então pode ser que a Nissan só venda configurações acima de 120. Né? É também muito arriscado a gente falar que esses lançamentos vão ter versão para PCD se o preço cada vez sobe mais. Né? Outro carro que também está para chegar, uma geração nova, né? Um modelo que parou a produção no Brasil, mas está querendo voltar, é o novo WR-V da Honda. O WR-V ele é um concorrente ali, se a gente for olhar, de um Nivus, de um Pulse, de um Kardian, principalmente esse agora que vai chegar, que eles estão querendo fazer meio que com algumas bases ali, alguns itens, plataforma, assim, meio semelhante ao City, ao novo Honda City que a gente conhece. Então ele vai ser um WR-V renovado, um pouco maior, já mesmo com aquela proposta de mini SUV. Só que Honda cobra caro, né? Hoje tem City, sedã e hatch dentro do 120, que inclusive também são duas opções que estão lá, né, para quem está procurando carro de até o teto de ICMS. Mas veja só, e o WR-V, que tende a ser ali de um segmento um pouquinho mais caro, será que ele vai ter versão de até 120? Novamente, é uma incerteza, né? A gente ficar deduzindo assim. A gente consegue ter uma base apenas. Então perceba aqui, pessoal, que apesar dessas mudanças, ainda dá para fazer bom negócio, tá? A gente percebeu que muitas pessoas nos comentários dos vídeos anteriores aí estavam preocupadas porque queriam modelos específicos que sofreram aumento e tiveram que mudar, e aí estavam lá pensando em cancelar ICMS, tava ali numa preocupação. Mas ainda tem carro, ainda tem opção, ainda tem alternativa. Se você está com dúvida aí, você não sabe exatamente qual escolher, volta um pouco nos vídeos que a gente vem fazendo da lista completa dos modelos. Claro que tem que considerar reajuste de preço, mas vai dando uma olhada em um por um. Vocês vão ver que ainda tem carro disponível, descontado normalmente, tá? Lá no Instagram a gente posta também no feed, né? Modelo ali que tá ali com preço de isenção calculado, a gente costuma mostrar todas as versões também, assim como a gente faz no YouTube, tá certo? Mas quando de fato essas mudanças elas chegarem e aí a quantidade de alternativa ficar muito reduzida, aí é quando começa toda aquela análise para reajuste de teto para poder possibilitar o PCD a continuar comprando, né? Já que não vai ter nenhuma opção, o jeito é mudar teto para acompanhar preço.
Tá certo, pessoal? A gente vai atualizando vocês aqui, mas eu diria assim, não fiquem tão preocupados hoje com essa questão de escolha, porque ainda tem carro bacana, ainda tem carro legal que vende bem, que é bem valorizado, que é fácil de manter no sentido de custo, disponível normalmente. Quem tiver com dúvida, quem tiver precisando de ajuda, deixa aqui nos comentários para a gente poder fazer mais conteúdos para vocês. Valeu? Um abraço aí!